Repita muitas vezes uma mentira que ela poderá até se tornar uma verdade. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bom, acho que o acontecimento mais importante do momento é, sem dúvida nenhuma, a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? E esse genocídio que está havendo lá. Sem falar, é claro, também da valorosa defesa, do valoroso espírito de luta que os ucranianos estão demonstrando nesse episódio. Mas é uma pena que esse episódio tão marcante nos dias de hoje seja tão mal apresentado para o público brasileiro. E aqui eu falo principalmente para jovens estudantes, leigos interessados em estar bem informado e tudo, adultos mesmo e tudo, por conta da distorção ideológica, da paixão ideológica com que esse tema está sendo apresentado às pessoas, não só pelos sites amadores do YouTube e outras redes sociais, como também da grande mídia brasileira. Por exemplo, tem um site de um professor de geografia que chegou um pouco antes da invasão, chegou a comentar que se houvesse uma guerra entre a Rússia e a OTAN, a Rússia ia levar um passeio. Ele pensou assim simplesmente: a Rússia tem tantos tanques, tem tantos canhões, tem tantos navios, tem tantos aviões, então a Europa não tem tudo isso, os Estados Unidos não tem tudo isso, então a Rússia vai simplesmente passear em cima da OTAN. Outro falou que, outro canal desses falou que Putin já ganhou a guerra. Ganhou a guerra porque o objetivo do Putin era acabar com a antiga ordem mundial e criar uma nova ordem mundial, e está conseguindo criar essa nova ordem mundial. Mas que nova ordem mundial é essa onde ele é completamente humilhado, onde a Rússia vai sair mais enfraquecida? Mesmo que a guerra acabe agora, a Rússia vai ter problemas econômicos talvez por anos e até, quem sabe, mais de uma década de problemas econômicos graves por conta do bloqueio imposto pelos países da Europa e Estados Unidos, do isolamento em que ela se envolveu, sem falar das perdas enormes de vida humana e tudo mais, que vai acabar repercutindo na sua política doméstica. Como é que um país pode sair vitorioso quando sai menor de uma iniciativa que ele toma? Então, coisa desse tipo, sem falar numa afirmativa que é onipresente, está em toda parte, na grande mídia, nos canais privados, etc., que é o fato de que a guerra começou porque os americanos traíram os russos. Os americanos fizeram promessas aos russos e não cumpriram. Mas sobre isso a gente vai ver mais tarde, sobre essa última parte. Agora, logo no início da guerra, o que me chamou a atenção foi uma tentativa assodada de jornalistas brasileiros de colar nos ucranianos a pecha de racistas. Seja o racismo básico contra pessoas negras ou de outra etnia que não é branca, né? Seja o antissemitismo, que é uma forma exacerbada e muito grave de racismo. Quando, na verdade, se você faz uma pesquisa histórica, se você não fica só na propaganda do Putin, se você apenas não reproduz mecanicamente a propaganda do Putin e dos russos em geral, você vai ver que a Ucrânia foi um dos países mais discriminados da história. Porque o combate que os russos fazem contra as manifestações da cultura ucraniana, contra as manifestações legítimas, né, de existência de um Estado ucraniano independente, se arrastam desde o século XVII. Desde os tempos lá do czar Pedro o Grande, no final do século XVII, entrando pelo século XVIII. E daquele jeito russo de fazer as coisas, russo autocrata, né? Pela crueldade, pelo massacre, pela tortura grotesca, pela violência grotesca, com que eles tratavam todos aqueles que tentavam, de alguma forma, estimular
o preservar e estimular a cultura nacional ucraniana, que é diferente da Rússia. Pois bem, inclusive, em cima dessa política de discriminação, tem aquela história da Ucrânia como sendo a pequena Rússia e os ucranianos os pequenos russos. Olha, isso aí é o mesmo que você tratar um sujeito de pele escura como neguinho, neguinho no sentido pejorativo. Então, os ucranianos sempre foram tratados como pequenos russos e a Ucrânia como uma pequena Rússia porque eram irrelevantes. E, inclusive, por serem irrelevantes, podiam ser brutalmente tratados, como foram tratados, inclusive pela União Soviética. Né? Então, é uma discriminação antiga, brutal, genocida que os ucranianos sofrem nas mãos dos russos e os russos espalham por aí afora, pelo mundo afora, que os ucranianos é que são racistas, que os ucranianos é que maltratam as pessoas, que matam os judeus e que fazem o que acontece. Não é isso que a história conta. A história conta outra versão, né? E essa versão não vai nessa direção. Inclusive documentos retirados dos antigos arquivos da União Soviética, mas não vamos aprofundar mais isso aí porque não é esse o nosso propósito. Mas o que eu quero dizer é que existe esse racismo contra a Ucrânia, é antigo, é muito estimulado pelos russos e que os nossos jornalistas repetiram e tentaram repercutir aqui entre nós para criar um espírito, uma mentalidade anti-ucraniana. Mas a verdade é que se você pesquisar um pouco mais, você encontrará, por exemplo, eu contei 49 leis desde o final do século XVII até o tempo de hoje, 49 leis feitas na Rússia. A última foi agora em 2015, quando o Putin proibiu a língua ucraniana na Crimeia. Mas ao longo da história da Rússia foram 49 leis, pelo menos sabidas, gerais, procurando de alguma forma abafar, sufocar qualquer manifestação cultural ucraniana que favorecesse a preservação da nacionalidade ucraniana. Então esse povo discriminado, esse povo violentado, esse povo massacrado é apresentado para nós como sendo um povo de racistas, de nazistas, e nós simplesmente repercutimos isso. É um absurdo. Olha, mesmo durante a guerra, quando houve a ação do exército insurgente ucraniano, o exército insurgente ucraniano que os russos sempre jogam como sendo uma organização favorável aos nazistas que tinham invadido a Ucrânia também durante a Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas tomaram Kiev, tomaram a Crimeia. Mas o exército insurgente ucraniano ele lutou tanto contra os soviéticos, porque os ucranianos nunca experimentaram real vantagem em ser uma república da União Soviética, muito pelo contrário, sofreram misérias na mão do Stalin. Então os ucranianos tanto lutaram contra os soviéticos comunistas como contra os alemães nazistas, e muitas vezes preservando vidas judaicas, como nos revela ou nos relata o autor ucraniano Moisei Abramovich Fishbain, que era um poeta e filólogo ucraniano de monta, um personagem importante da cultura ucraniana que morreu recentemente, e ele fez um artigo muito interessante chamado The Jewish Card in Russian Operations Against Ukraine. A carta judia nas operações da Rússia contra a Ucrânia, mostrando como a Rússia manipula isso para tentar colar nos ucranianos essa pecha de antissemita, e que foi completamente desmoralizada quando finalmente o mundo soube que o presidente da Ucrânia simplesmente é judeu, é de ascendência judaica. O principal rabino de Kiev apareceu defendendo o governo, revelando que eles não sofrem nenhuma discriminação. E aí
se calaram e poderiam ter evitado esses que propagavam essas mentiras aqui, poderiam ter evitado isso se tivessem pesquisado um pouco antes. Isso é coisa que está disponível na Wikipédia, está de graça aí na internet, é só ter um pouco de boa vontade e procurar conhecer. Então, há também a famosa questão do Batalhão Azov, né? O Batalhão Azov, da Força de Segurança, o Batalhão Azov, ele foi criado dentro daquela perspectiva eslava de militarismo, de nacionalismo, de defesa do país contra a agressão da Rússia que estava em andamento, né? Porque o Putin criou milícias para atacar os territórios do leste da Ucrânia. Então o Batalhão Azov foi uma resposta nacionalista extremada, e as principais acusações contra o Batalhão Azov partem justamente da Rússia, que tem, é claro, muito mais poder, tanto nos órgãos internacionais, por ser uma grande potência, como também nos agrupamentos de extrema esquerda e de extrema direita, que parecem muito propensos a cerrar fileiras para apoiar a agressão russa, que alargavam essas histórias, com as histórias mais escabrosas do Batalhão Azov, todas elas sem comprovação, coisas apenas ditas por pessoas que eventualmente viram os corpos dos ucranianos. Nós estamos desenterrando agora dos buracos que os russos fizeram, mas as acusações contra o Batalhão Azov permanecem muito no contexto de uma guerra onde o espírito de violência dos dois grupos acabam causando mortes desnecessárias e diferente quando você, por exemplo, tira os civis de sua casa e começa a torturar o civil, começa a matar civil, como os russos estão fazendo agora e está sendo descoberto. É isso que está faltando para a gente também perceber qual é essa natureza criminosa do Batalhão Azov, né? Mas seja como for, o Batalhão Azov é um grupamento de 1.000 pessoas, de no máximo uns 1.000 caras, que quando começou a guerra, ou seja, no contexto do exército ucraniano, não era nada, era muito pouca coisa. Agora, o que e também tem o Partido Svoboda da extrema direita na Ucrânia, mas aí é preciso conceber uma coisa, minha gente. A Ucrânia estava tentando se ajustar à democracia europeia. Nas democracias europeias, nós sabemos, são diferentes da nossa democracia, da nossa quase democracia. Lá, os partidos, tanto de extrema esquerda como de extrema direita, podem existir. Isso faz parte da democracia, não é você permitir uma determinada concepção política e outra não, como acontece aqui, né? Determinada manifestação política não pode haver. Mas a supostamente oposta pode acontecer até o seu extremo, que não há problema nenhum. Não é assim. Lá a democracia é para valer. É democracia, direito de opinião, expressão e de organização político-partidária. Então, não é que a Ucrânia seja um país fascista ou pretenda ser fascista, não, é apenas um país democrático que está tentando se ajustar à democracia europeia, às democracias europeias. Portanto, esses partidos são legais, mas são partidos, o Svoboda, que é o partido mais à direita, é um partido que conseguiu um pouco mais de 2% dos votos, mais ou menos que o Cabo Daciolo conseguiu, um pouco mais do que o Cabo Daciolo conseguiu aqui no Brasil. Ninguém vai dizer que o Brasil de alguma forma, a política brasileira influenciada pelo Cabo Daciolo, né? Então, por aí você não consegue, não tira nada, por aí isso é um absurdo. Agora, o interessante é que enquanto essa peste de extrema direita jogada em cima da Ucrânia, a própria Rússia faz um movimento nessa direção muito mais grave. Por exemplo, em março, no dia 22 e 24 de março, se não me falha a memória, em São Petersburgo, na Rússia, antiga Leningrado, houve o International Conservative Russian Forum, Fórum Internacional Conservador Russo, o Fórum Conservador Internacional Russo. Esse fórum, ele reuniu quase todos os partidos de extrema direita, os mais destacados da Europa.
vieram partidos da Alemanha, da Grécia, da Áustria, da Suécia, da Inglaterra, até dos Estados Unidos. A fina flor, se é possível haver uma fina flor na extrema direita, estava lá, em São Petersburgo, livremente. Esse encontro foi promovido por um partido russo que fazia parte do suporte legislativo do Putin, que era aliado ao Putin, que apoiava as iniciativas do Putin. E nesse encontro, nesse evento, inclusive chama aqui a atenção para você de um fato interessante, é que você não consegue nenhuma informação em língua portuguesa sobre esse tema. Você só consegue em inglês. Aliás, existe me engano, existe um único site onde eu vi o Esquerda.net. Nesse site em português há uma citação sobre isso, há um informe sobre isso. Mas nenhum site de nenhum jornal de mídia brasileiro importante fez qualquer citação sobre isso, fez qualquer menção a isso, você não encontra. Você transcreve em inglês para o buscador do Google ou outro qualquer que você use no seu computador e vai jogar em vários órgãos importantes da imprensa estrangeira. Por exemplo, a BBC falou a respeito, o New York Times falou a respeito, o Financial Times falou a respeito, etc, etc. Órgãos de grande importância no mundo inteiro falaram a respeito disso. No Brasil não tem uma única linha a respeito, à exceção desse, como eu falei, desse site Esquerda.net. E uma coisa também que falta muito interessante de crítica a essa coisa horrorosa, esse absurdo, é que também não há nenhum partido comunista importante da Europa, nenhum grupamento de esquerda importante da Europa, dos Estados Unidos, que tenha escrito qualquer coisa a respeito. Ficou todo mundo caladinho, como se nada tivesse acontecido. Então, é engraçado que, para vocês verem o caráter desse grupo e como eles querem enganar, o articulista da revista New Yorker, no site da New Yorker, que é um dos mais importantes, do mundo, essa publicação é muito conhecida, nos Estados Unidos principalmente, mas é conhecida no mundo inteiro. Um articulista da New Yorker, no site dessa revista, chamou isso de um amor odioso, porque ele cita, ele explora a situação que eles criaram, que esses supostos conservadores, na verdade fascistas, reacionários, criaram, porque eles foram para lá criticar o fascismo. Vejam só que o fascismo que eles combatiam e atribuíam eram os regimes democráticos da Europa democrática. Então eles chamavam de fascismo os regimes democráticos da Europa e diziam que eles estavam contra o fascismo, sendo eles fascistas de mais alto grau. Isso mostra o nível de confusão, de enganação que esses grupos e pessoas ligadas a esses grupos querem criar para tumultuar e poder, sem que as pessoas percebam, serem envolvidas nessas mentiras, como aconteceu no início desse crime que está sendo cometido na Ucrânia, quando a imprensa brasileira assumiu quase que unanimemente o lado do Vladimir Putin. E uma coisa também importante, né? Essa visão de que os americanos estão traindo, ou os russos só estão fazendo isso porque os americanos traíram os russos ou prometeram coisas que não cumpriram. E isso tem a ver principalmente com uma suposta promessa de não expandir a OTAN para o Oriente, para os antigos países para os países da antiga Cortina de Ferro, ou Pacto de Varsóvia, feito no ano de 1990, essa promessa, né? Promessa feita nos anos 1990 e 1991, quando houve a desagregação da União Soviética. Promessa essa feita ao líder soviético, ao último líder soviético, Mikhail Gorbachev. Mas sobre essa questão a gente vai tratar mais tarde.